Oi, sejam bem-vindos ao podcast da Japan House São Paulo. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, diretora cultural da instituição, e nessa segunda temporada, que tem como tema gastronomia japonesa, eu tenho aqui comigo o Thiago Banhares, chefe do Tantan, do Ototo e do Kotori, e o Luiz Américo Camargo, jornalista e crítico gastronômico e autor dos livros Pão Nosso e Direto ao Pão. Ao longo de 8 episódios, nós três e mais um monte de especialistas apresentamos todos os pormenores da culinária japonesa. A alquimia da fermentação, a ultra-precisão dos cortes, a estética por trás da composição de um prato. Foi muita coisa. Eu tô enrolando antes de ir direto ao ponto porque eu não quero falar que esse já é o nosso último episódio. Justamente por essa ser a nossa despedida, a gente resolveu deixar a objetividade de lado e trazer um tema um pouco mais filosófico para esse episódio. O que esperar do futuro da culinária japonesa? Difícil fazer previsões, não? A gente pode até arriscar uns palpites, embora o nosso Thiago já tenha acertado um monte de coisas nos restaurantes dele. Obrigado pela parte que me toca, Luiz. Mas falando sério, para descobrir o que é e o que pode vir a ser tendência nos próximos anos, a gente perguntou para os nossos entrevistados o que eles têm enxergado de inovação na cozinha japonesa. Vocês devem imaginar que as respostas foram as mais diversas, né? Cada qual relacionada à área de especialização de cada um. Por isso, hoje a gente vai fazer mais o papel de ouvinte e comentarista do que de apresentador. Natasha, acho que a gente pode começar partindo de uma visão muito interessante do Alex Atala, chefe do Dom, a respeito de inovação. Ele contou uma história muito inspirada de improviso a respeito da dicotomia entre tradição e inovação, que é uma coisa muito discutida na cozinha oriental. E nós fomos visitar uma fábrica de shoyu que 17 gerações fazendo shoyu. A fábrica é pequena, mas a gente está falando de uma casa, mas com tonéis de sei lá quantos anos, com casca, com crosta de mofo, uma coisa muito histórica, vivida. A gente não está falando de coisas antigas ou velhas, a gente está falando de coisas vividas, usadas. E tudo isso foi impressionando muito a gente. E o David Chang olha para a cara do senhor que estava recebendo a gente e pergunta para ele se então eles faziam shoyu como eles faziam há mais de 1000 anos atrás. E o cara falou, lógico que não. E todos nós surtamos na hora, falamos assim, como não? E ele solta uma pérola para mim que é da vida. Ele fala assim, a maior força da tradição é a inovação. A inovação não é inimiga da tradição. Ela é um aliado. Se a gente não se modernizasse, se a gente não pensasse para frente, a gente não teria condição de manter essa tradição viva. Para mim, foi uma maneira de resolver uma dicotomia dentro de mim. De um lado, eu faço uma cozinha criativa, autoral, moderna, que bebe ingredientes tradicionais, selvagens, e às vezes eu olho para a minha cozinha e vejo uma dona brasa e vejo um índio, vejo um quilombola, e do outro lado eu vejo clientes importantes, cheios de dinheiro, uma cozinha que talvez desfigure aquela tradição ou não dê o prestígio que deveria dar a alguma coisa. Isso é um ponto que às vezes a gente tem que fazer. Eu acho que não existe evolução de trabalho sem autocrítica, e aquilo para mim botou uma gota de colírio num olho ardendo. Foi um momento da vida que é de entender essa comunhão entre passado e presente. O passado deve ser carregado com orgulho e sem exageros. O orgulho é o salvo-conduto do passado. Eu fiquei muito transformado por essa frase. Eu fiquei muito impactada por essa frase que o Alex ouviu do produtor de shoyu. A maior força da tradição é a inovação. É uma coisa que a gente tem percebido muito também em outras manifestações culturais e artísticas no Japão. Como é que vocês têm percebido isso na prática, Luiz e Thiago? Eu lembro de uma frase também que acho que dialoga muito com essa do Alex, que é do compositor Gustav Mahler, que ele diz que a tradição é a transmissão do fogo, não o culto das cinzas. Que é uma coisa muito legal, né? Você olhar para frente e não você ficar apenas reverenciando o que passou, o que é passado. Eu acho que a gente tem que lembrar sempre o seguinte, que tudo que hoje é tradicional, um dia foi novo. E as coisas boas, as coisas que funcionaram, sobreviveram. Na verdade, acho que tem uma seleção aí. O que é bom vai ficando. Então não é uma dicotomia. Na verdade, eles estão no mesmo contexto, né? As coisas novas e as coisas tradicionais. Seria uma junção natural e não uma oposição. É um caminho natural, né? Da dinâmica desses dois polos. O discurso que você fez em Kyoto também, quando você terminou a sua viagem, também fala um pouco sobre isso, não? Que boa lembrança, Natasha. Quando eu fui para Kyoto, eu tive que fazer uma espécie de lição de casa e apresentar um resumo de todas as coisas que eu vi nos cursos que a gente assistiu, por todas as etapas da experiência que a gente viveu. E eu lembro que eu falei muito disso, que me chamava muito a atenção essa força da tradição, essa raiz tão poderosa que eles têm, mas ao mesmo tempo essa capacidade de olhar para frente, de sobreviver justamente trabalhando em cima dessa tradição.
Eu acho que inovação é um pouco isso que você falou, né? Assim, em algum momento, o que é tradicional hoje pode ter sido uma inovação um tempo atrás. E é meio que são forças opostas que se atraem, né? Como yin e yang, assim, que para você defender o que é tradicional, você tem que colocar alguns freios no que é inovação. Só que acho que o que acaba passando, de fato, são inovações que talvez agregaram aquela coisa que já bebeu na fonte da tradição. E tem uma outra coisa também que para mim é importante, que é nem tudo que é tradicional eu concordo que seja bom. É a mesma coisa, você pegar um cara, colocar um carrinho vendendo paleta mexicana no Parque do Ibirapuera por 40 anos, em algum momento aquilo vai virar tradicional. Não necessariamente quer dizer que é bom. Sem dúvida. Mas é que eu acho que essa percepção de que o novo precisa destruir o antigo para existir não é necessário. Sobretudo, enfim, a gente está falando de gastronomia, mas mesmo em arquitetura, né? A gente imaginar que a gente pode valorizar esse tanto de memória e criar um novo sem imaginar que os dois não podem existir lado a lado, né? Toda essa discussão de inovação e tradição me faz lembrar a história do Isao Hasegawa, chefe do Den, em Tóquio. Ele inclusive esteve aqui no Brasil em 2014, cozinhando com o Alex. E eu mesmo tive a oportunidade também de fazer uma intervenção num jantar dele, onde eu servi um pratinho lá. Você não quer contar o que você serviu nesse dia, no jantar? Ele me convidou para fazer uma intervenção no jantar, foi uma surpresa. E aí eu servi um fish sandwich, um sanduíche de pescada branca, entre 2 pães de miga, assim, uma coisa bem tradicional do Japão, mas foi justamente para dar um toque mais informal no jantar, para quebrar um pouco a seriedade do ritual todo. Vamos ouvir o Alex contando um pouco dessa história. O Zayo-san, ele é filho de uma Maido-san, da geisha, guardiã das tradições japonesas. O Zayo teve essa herança da família, da mãe, e se atreveu a fazer uma cozinha livre, uma cozinha criativa, uma cozinha que bebia em outras fontes. Muito rápido ganhou uma estrela Michelin, depois a segunda estrela Michelin, e depois muito rápido tiraram uma estrela Michelin sob a alegação de deformação do que era a cozinha tradicional japonesa. Existe também, se a gente de um lado vê a cozinha japonesa se valendo e fortalecendo tradições através das inovações, existe também o purismo, as oposições. O Zayo foi romper algumas tradições, pagou ou paga um preço negativo fora do Japão. Ele vive essa coisa de que não é de modernizar a cozinha japonesa, mas é de romper algumas statements culturais do Japão. Eu acho que uma cozinha japonesa contemporânea dentro do Japão pode ter uma liberdade. Fora do Japão, ela teria que ter outra liberdade. Pelas deformações de cozinha japonesa que a gente vê pelo mundo hoje. Se eu andar na América Latina, dificilmente vou apresentar alguma coisa que o Japão entenda aquilo como japonês. Pensando, Thiago, nisso que o Alex falou, de que dificilmente se encontra fora do Japão alguma coisa que o Japão entenda como japonês. Você tem essa preocupação quando está montando o cardápio do Tantan, do Ototo e do Kotori? Bastante. Isso que o Alex falou é um negócio que é muito engraçado, né? Eu, às vezes, tento explorar, mais na cozinha do Tantan, que eu sempre tento resgatar alguma coisa e trazer como uma inovação, uma coisa que para eles lá já é muito comum. E às vezes tem japonês que chega e fala, não, isso aqui não é japonês. E aí eu fico super sem graça, porque assim, eu não quero contestar ele, falar que ele, pô, desculpa, mas tá aqui a referência. Então é isso, eu acho que tem um pouco dessa dificuldade, mas todo prato que eu tenho lá, por mais que eu tenha influências e eu vou dar meu toque de personalidade, eu vou imprimir um pouco do que é a minha assinatura em cima, ele tem um trabalho de pesquisa muito forte sobre uma referência muito tradicional. É uma coisa que é do dia a dia. E como a gente estava falando um pouco atrás, o que é tradicional lá, não necessariamente o japonês entende que é uma tradição. Que nem, por exemplo, tem um monte de pratos que para mim são pratos informais, são pratos tradicionais, mas para qualquer um que se apresentar, vai falar que é uma bizarrice. Macarrão com salsicha e pimentão, com molho de tomate, que é muito mais um ketchup do que um tomate. É um napolitan, que é um prato tradicional de Sendai. O muraiso. É um arroz com frango, cebola, ketchup e uma omelete francesa em cima. Então, assim, eu tenho essa preocupação. Eu tento sempre fazer um resgate. O Kotori é um pouco mais tradicional, então eu tento seguir um pouco mais à risca. Eu tenho muito pouca coisa, assim, que tem esse lance inovador. Eu deixo mais para a apresentação do prato, mas as receitas são super tradicionais. No Tantan tem um pouco mais dessa brincadeira. Você sabe que esse é um tema que, na minha opinião, renderia uma temporada inteira. Mas é uma questão que eu me coloco também. O que é melhor? Um prato tradicional que não tá muito bom ou uma coisa nem tão tradicional, deliciosa?
uma regra que tem que ser seguida: sabor, textura e apresentação. Então talvez seja pergunta para devolver para aquele turista. Isso não é japonês, mas e aí, tá bom? Tem que estar, né? Ainda que seja bastante abstrata toda essa busca pelo equilíbrio entre tradição e inovação, eu acho que o Alex é bastante preciso em tentar encontrar uma resposta para esse enigma. Eu acho que não tem o menor problema de chefes como eu ou como tantos outros usar um shiro shoyu, usar um ingrediente que até lá ainda são cultura de gueto, mas tomar um cuidado violento para não deturpar. A gente sempre brinca, né, que filho bonito tem muitos pais, né? E filho feio quase sempre é sem pai. A gente tem que tomar cuidado para não fazer filho feio e não ter vergonha do que a gente fez. E pensando nisso, a gente aproveitou para ir atrás de uma chefe que não faz filho feio, a Thelma Shiraishi. A Thelma é a chefe do Aizome, o restaurante aqui da Japan House São Paulo, e também é embaixadora da gastronomia japonesa no Brasil. A gente perguntou para a Thelma se existe algum termo técnico para diferenciar a cozinha tradicional da culinária mais moderna. O Ashoko, que é a culinária tradicional japonesa, e Yoshoko, que é a culinária mais moderna, mas que sofreu influências ou são inspiradas em preparações ocidentais. Do ponto de vista do Japão, assim, eu acho que a gente teve 2 momentos, né? Teve um momento em que realmente eles eram muito mais puristas, muito mais, né, presos ao que eles consideravam tradicional e realmente japonês, até mais recentemente, né, quando realmente, acho que com os movimentos globais, tiveram que ver que no caminho era você realmente ver essas novas possibilidades. E o próprio Japão, como ele sempre foi aberto a essas várias influências, mas, curiosamente, né, eles conseguiram muito bem fazer esse equilíbrio entre abraçar as novidades, abraçar outras influências, mas preservar e valorizar e conseguir manter todas as tradições, né? A gente percebe que é cada vez mais difícil você conseguir manter essas tradições milenares, mas eles têm sim um trabalho muito sério de preservação. Eles conseguem resolver muito bem, né, o que é super tradicional com o super moderno. Você vê lado a lado, coisas super tradicionais com as coisas ultramodernas. Bom, então só para recapitular. A culinária Washoko é a culinária japonesa tradicional, aquela que o Edson Yamashita pratica no Ryo, por exemplo. Já já a gente vai ouvir ele. E a cozinha Yoshoko é aquela que recebeu uma certa influência ocidental. Thiago, no Tantan você pratica a chamada cozinha Chuka, né? Que sofreu influência da culinária chinesa, não é isso? O que você faz? Tá mais para Washoko ou para Yoshoko? No Tantan, a gente tem um pouco das duas coisas. Acho que o conceito maior que rege a minha filosofia de trabalho é a culinária japonesa. Trabalho mais com coisas Yoshoko, é justamente o gatilho que eu tenho para poder difundir a cozinha japonesa e pegar o ocidental, que são pratos que já têm um pouco de similaridade com o que o cara come no dia a dia, mas pelo olhar do japonês. Então o Yoshoko é basicamente isso, é a cozinha ocidental pelo olhar do japonês. E a Chuka, por incrível que pareça, acho que a maior parte da culinária quente do Japão é Chuka. Toda a parte de fritura, toda a parte de chapa, de wok, é tudo cozinha Chuka. O Edson, apesar de seguir a linha Washoko da tradição no Ryo, ele também é da opinião de que ser estritamente purista não é o caminho. Antigamente a gente não comia alguns certos tipos de peixe, né? Nosso litoral é tão grande, né? Para ter apenas 5 ou 6 variedades de peixe é muito esquisito, né? A cadeia da pesca aumentou muito o número de pescados diferentes, né? E que está sendo abastecido aqui para a rede, para a cidade. E a gente vê muitos ingredientes assim novos surgindo também, né? Chefes têm utilizado bastante técnicas diferenciadas, melhorou muito essa parte gastronômica na cidade, né? Se talvez há 15 anos atrás eu tivesse só 1 ou 2 casas para poder indicar para as pessoas, hoje talvez eu tenha 10 de mão cheia. É uma notícia super gratificante para nós, assim, apreciadores de comida, né? Eu também sou o público, né, que gosta de frequentar restaurantes e noto, sim, claramente que teve uma melhora de variedades e de qualidade, né, de grandes casas boas, aplicando técnicas diferenciadas, né, e tendo ingredientes diferenciados. Eu acrescentaria, além de ingredientes, de peixes, um lado da formação de público. Acho que o que tem mudado aqui também é que as pessoas estão aceitando mais a sazonalidade, estão aceitando mais receitas tradicionais, e eu acho que a gente, bem hoje, à disposição
ingredientes melhores, bons molhos. A gente tem plantação local de vários ingredientes, falar de nirá, de cogumelos, de shiso. Então isso eu acho que mudou bastante. Há um tempo atrás era super difícil você encontrar bok choy, né? Que é aquela selga chinesa que tem um bulbo mais larguinho, ela é baixinha, super verde. Hoje em dia, praticamente todo supermercado, até nas redes mais tradicionais, você encontra bok choy na área de hortifruti. Mas voltando à questão do limite, o Flávio Miyamura, chefe do Extasia, foi cirúrgico quando a gente tocou no assunto com ele. Tem que ter estudo. Pra mim, foge do limite quando a gente não estuda, sabe? Eu acho que assim, tudo tem que ter um estudo por trás, tudo tem que ter um pensamento e embasamento por trás, assim. Por exemplo, que eu acho que extrapola, cara, temaki de morango, tá ligado? Tipo, eu acho que isso extrapola um pouco. Acho que isso só é fazer por fazer pra chamar atenção, pra achar algo diferente, pra sei lá o quê, mas não tem uma base, sabe? Não tem um estudo, não tem uma formação. Pra mim, você pegar um ingrediente e acrescentar numa coisa que já existe, isso não é criar, tá ligado? O temaki já existe. Nori, arroz, enrolar na mão é um temaki. Se você põe morango dentro, você não tá inventando nada, você tá colocando alguma coisa dentro, sabe? Tipo, pra você poder, não digo nem criar alguma coisa, mas tentar modificar alguma coisa, você tentar acrescentar alguma coisa, seja a cultura, alguma coisa que existe, eu acho que tem que ter um estudo por trás, acho que tem que ter um embasamento, acho que você tem que ter uma pesquisa muito grande, acho que, cara, querendo ou não, você tá mexendo com a cultura das pessoas, né? Você tá mexendo com uma história de uma população, com uma história de um povo. Você tá fazendo coisas que pode não ser sério pra você, mas para outras pessoas podem ser muito sérias, assim. E eu acho que às vezes passa até a ser essa questão da chacota, essa questão do ridículo. Eu realmente acho que tem que ter um limite, assim. E esse limite é esse estudo, esse embasamento, essa busca e principalmente o respeito, né? Acho que se você tem o respeito pela cultura, se você tem o respeito pelo que você tá fazendo, você vai encontrar um limite, né? A associação que eu faço, assim, eu acho que um pouco do que incomoda os chefes, né, e me incluo um pouco nesse time, é quando as pessoas usam uma base de cozinha tradicional para criar pratos que são estritamente comerciais, apenas visando o apelo e a venda e números em cima daquilo. Não tem um propósito de cozinha ou de tentar fazer uma adaptação por questão de regionalidade, de sazonalidade, é basicamente buscando o hype, né? No meu caso, para mim, o limite é esse. Enfim, queria até deixar claro que eu sou totalmente horrorizada com uma ideia de um temaki de morango. Mas é que essa investigação, é muito difícil você ter esse poder de julgamento, né? O que é uma investigação válida, o que não é. Tem aquela frase, né? O limite é o bom gosto, mas aí a gente vai discutir o que é o bom gosto, né? Aí tem aquela outra, gosto não se discute, se lamenta. Não, o gosto se discute. O gosto se discute, no bom sentido. Acho que os peruanos resolveram muito bem a questão da cozinha tradicional na relação com o Japão, que é a cozinha Nikkei. A cozinha Nikkei é a cozinha misturada, aquela que tem elementos da cozinha peruana, e a cozinha japonesa é a cozinha japonesa. Então você mexe pouco na cozinha japonesa e você pira na cozinha Nikkei. O que não quer dizer também que isso é um salvo-conduto para você criar aberrações. Mas você tem um pouquinho mais de território de liberdade para passar dos limites. E acho que a gente não tem isso. Então, o temaki de morango, para mim também me causa surpresa. Eu vou passar longe, eu vou até ver onde tem para passar longe. Eu acho que ele está dentro desse campo de você tentar usar, talvez sem critério, né? O Japão encontrou esse caminho muito bem. O lance dele classificar como chuka, yoshoku, ashoko, é isso. É você dar espaço para pratos que não necessariamente nasceram ali ou nasceram com influência, terem espaço na cozinha tradicional. Eu lembro que eu fui criado no interior, né? Como eu fui criado muito perto da colônia, quando o Jefferson Rueda abriu o Átimo, ele falava que era comida ítalo-caipira. E pra mim, lá na época, tinha uma comida nipo-caipira, que era todos aqueles imigrantes japoneses, que eram todos produtores rurais, e tinha uma comunidade japonesa que chamava Shinsei, que eram os que faziam a feira da cidade. A cidade tinha nem 10 mil habitantes, acho que era 7 mil habitantes. E era uma comunidade super afastada, assim, pra chegar era super difícil. Eles moravam naquelas casinhas que nem você vê na época do Japão feudal, assim, que ela é afastada do chão, com madeirinha, um tatame. E ali tinha muita cozinha ali que ela era adaptada pro que o pessoal tinha de insumo na região. E eu sinto saudade um pouco dessa cozinha, que pra mim é a Nipo Caipira. Bom, então temos um projeto de restaurante novo aí. O quarto restaurante. Mas agora que a gente discutiu o que a gente poderia chamar de um lado ético dessa questão, vamos ouvir as apostas dos nossos chefes sobre o que esperar da gastronomia japonesa nos próximos tempos. Vamos começar com o Flávio?
Para ele, o que vem com muita força na culinária japonesa é uma coisa que a gente já citou aqui no nosso episódio 4 sobre cozimento rápido, os izakayas. Acho que a primeira coisa mais vendável antes eram sushis, claro. Mas a gente que, sei lá, que é da cozinha, ou mesmo eu que sou descendente, a gente sabe que os japoneses não comem sushi e sashimi todo dia, né? Essa não é a comida do dia a dia do japonês. A gente come o kare, que também é uma outra coisa que brasileiro adora, né? O kare rice, que é uma sopa feita à base de curry com alguns vegetais. Pode vir com tonkatsu, que é um bife de porco empanado e tal. Isso é comida de trabalhador, né? Eu acho que o fato da gente ter a cozinha quente japonesa como uma coisa mais cotidiana, uma coisa mais comum, eu acho uma coisa muito bacana. Eu mesmo, quando cozinho em casa, eu faço lá o meu gyudon com bardana, eu faço o meu kare, quer dizer, foram coisas que foram sendo incorporadas ao nosso cardápio. É muito engraçado, porque quando eu morava com os meus pais, meu pai era filho do imigrante filipino, chinês, macaense, e minha mãe de descendente de portugueses. Só que, justamente por conta da proximidade que eu tinha com a cultura, era recorrente ter alguns pratos no cardápio da família, assim, que eram da cultura japonesa. E hoje eu vejo que isso é muito presente, assim. Eu tenho um monte de amigos que um dia, eu quero fazer um curry, igual serve no restaurante, que já não chama mais nem de curry. Fala, eu quero fazer um kare, como o japonês fala. Eu acho que aos poucos você tem, né, essa incorporação aí de cultura. E ele levantou a bola para uma tendência que o Thiago aqui já sacou há algum tempo com o ototo e o kotori, os bentôs e os yakitoris. Os bentôs, agora, isso sim é a comida do dia a dia, né? Então, quanto mais você vai conhecendo a cultura, quanto mais a gente vai abrindo a cultura japonesa, acho que as pessoas vão conhecendo realmente a fundo o kare, o tonkatsu, as asinhas fritas, né? Que acho que também é outra paixão nacional, é o frango frito, né? Então, é através dessa abertura e essa mistura das culturas que a gente fica descobrindo. E aí acho que foi para essa parte quente, cara. Quanto mais a gente conhece, mais a gente vai tirando aqueles rótulos de exótico e a gente vai percebendo as diferenças e as afinidades. E podemos perceber que a comida do dia a dia no Japão pode ter muita semelhança com a comida do dia a dia dos brasileiros. Tem muitos elementos em comum, né? Essa paixão pelo frango, essa paixão por alguns molhos. Eu acho que isso aproxima muito a gente. Eu acho que o boom de izakayas, vamos falar que a gente teve, que a gente ainda tá vivendo e acho que vai viver mais porque vai abrir mais izakayas, ela vem muito disso, porque você tem muitos conceitos de cozinha ali que são muito próximos do Ocidente, que são frituras, coisas chapeadas, coisas salteadas, coisas grelhadas, que é muito próximo do paladar do ocidental e do brasileiro em si, né? Eu fico pensando muito nessa vinda de tipos de comida que são comidas mais rápidas e mais práticas, que acho que também é uma realidade, enfim, visível sobretudo nos grandes centros no Japão, e que acho que aqui também poderia ser muito bem recebido. Então, essa coisa do próprio bentô e a nossa marmita, enfim, acho que o onigiri, que a gente sabe que comem muito no trem, e que acho que aqui está começando também a ter uma certa paixão pelo onigiri, acho que tem algumas outras frentes para a gente incorporar. Quando a gente levou essa questão da inovação para Simone Shirata, do Jojo Ramen, ela trouxe uma aposta interessante. Não num prato específico da culinária japonesa, como tendência, mas na adaptação da filosofia japonesa nas outras cozinhas. É uma coisa que a gente já falou bastante aqui. Respeito à sazonalidade, aos alimentos locais e uma ode ao não desperdício. Lá no Japão, eles valorizam muito produtos locais, produtos realmente que são muito bons, dependendo de cada região. E eu sinto que isso é uma tendência que aqui no Brasil, a culinária, não só japonesa, mas uma culinária como um todo, começando a ter essa valorização, né? Então, mesmo na culinária japonesa, eu vejo essas adaptações. A gente está começando a usar processos de preparo de técnicas japonesas para produtos brasileiros, né? Então, isso eu considero uma grande inovação. Isso que ela fala é muito bom e eu acho que não se restringe só à cozinha japonesa. Acho que é um pensamento que passa aí por muitas vertentes. Nouvelle cuisine, mas enfim, os japoneses também acho que tem mais tempo de estrada nessa área. Mas eu acho muito legal pensar o seguinte: o que vale mais? Um peixe fresco nacional ou um peixe importado do Japão que viajou, que ficou congelado? Isso acho que é mais japonês, é pensar no frescor. Por exemplo, eu sei que o tomate brasileiro tem limitações, mas não é melhor buscar um tomate bem maduro e trabalhar com esse ingrediente em vez de usar um tomate de lata? Nada contra o tomate de lata, acho que ele dá padrão em várias receitas, ele é importante. Mas pensar no produto brasileiro, mesmo que ele não seja exatamente igual ao italiano, pensar no frescor dele, talvez seja uma coisa mais própria dessas cozinhas do Japão e da Itália do que a gente meramente fazer uma importação.
Esse é o bicho que come a minha cabeça constantemente. De novo, né, gente, tocando naquele assunto do limite, né? Um tempo atrás eu coloquei no cardápio do Tantan um kamameshi, que é um arroz cozido numa panela de ferro, e coloquei enguia, que é o unagi, que era japonês. Justamente porque, assim, não consigo encontrar alguma coisa similar. Tudo bem que às vezes a gente tem o anagu aqui, né, que é bem parecido e tal, mas como na cozinha do Tantan a gente não tem um cardápio assim que toda hora muda de acordo com o que tá na época. Eu tento respeitar um pouco disso, mas a gente tem um volume ali a se considerar que eu tenho que ter o prato no restaurante. E aí eu tava comprando o unagi importado, que é caríssimo. É coisa de quase 500, 600 reais o quilo. E aí outro dia veio um japonês e falou: putz, mas por que em vez de você usar um produto importado que custa 500 reais o quilo, por que você não faz o mesmo processo da enguia com algum outro peixe japonês e barateia o custo? Só que óbvio, ainda tem um monte de coisas ali no meio do caminho, que é fazer a produção, que não é um negócio tão simples assim. Naquele momento eu queria resgatar exatamente o gosto do prato clássico japonês. Então, acho que depende do que é a proposta também. Tem coisas, sim, que fazem sentido, que acho que não tem porquê. Que nem, por exemplo, o wasabi. Todo mundo tá tão acostumado com aquele pauzinho hidratado que é feito de horseradish seco. E tem o wasabi fresco, que é raríssimo de encontrar, mas eu sei que tem produções aqui no Brasil. Eu tinha um kushiaki, um espetinho de atum que eu fazia na chapa lá no restaurante. E aí eu tentava buscar um pouco do que era a textura do wasabi tradicional japonês, que é fresco, que ele é mais fibroso. Então eu pegava o wasabi em pó, hidratava ele, só que aí eu pegava nabo, ralava nabo, e ralava um pouco de gengibre, lavava esse gengibre e misturava tudo. E tanto é que chegava lá na hora, tinha muitos clientes que falavam: nossa, onde você tá conseguindo wasabi fresco? Porque ele fica com a textura, fica com o frescor e ele ameniza um pouco aquela potência do wasabi em pó. Voltando, eu acho que depende da proposta, depende do que você tá buscando, mas eu acho que se dá para você trabalhar com produto fresco, é melhor trabalhar com um produto fresco do que um produto que, sei lá, viajou 30 horas para chegar aqui, com um preço que vai ser refletido pro cliente final, né, pro consumidor final. Eu prezo muito em tentar reproduzir as coisas aqui, mas eu gostaria que tivesse mais oportunidade e mais ingredientes locais que fossem produzidos e criados como é feito lá. Aproveito para fazer um anúncio para os produtores de wasabi frescos de São Paulo e região procurarem Thiago Banhares nos restaurantes. Eu achei ótima essa ideia, viu? Realmente uma solução. Luiz, ele visualmente fica igual. Agora, eu sou a favor de cozinha que viaja, não é que eu falo, tem que ser tudo local. Lógico, se você precisa de um alface, não faz sentido você comprar na Argentina, você compra aqui em São Paulo. Mas se a cozinha não viajasse, por exemplo, a gente não teria cassoulet, porque o feijão veio da América para a França. A gente não teria nhoque com batata e molho de tomate, porque a batata e o tomate vieram da América e foram para a Europa. Então a cozinha tem que viajar um pouco também, a gente tem que trocar. Mas a gente tem que escolher o que está melhor, né? O melhor produto. O italiano não teria polenta. Não teria simplesmente polenta. Por mais tradicional que seja a cozinha do Edson Yamashita, a gente também pediu um palpite dele sobre o que deve vir de novo por aí. E a resposta foi uma surpresa. Ele de cara lembrou da gastronomia molecular. No Japão, eles estão fazendo bastante a técnica molecular. Além de ressaltar o umami, né, de vários ingredientes, eles estão numa tendência de fazer uma técnica molecular, utilizando nitrogênio líquido, essas coisas, né? Mas aí ele completou com o velho Edson que eu conheço. Mas é uma visão minha, tá? Essa fase que alguns chefes estão fazendo, né, de ressaltar essa técnica molecular, são técnicas que são passageiras, né? Eu digo que algo muito novo. A gastronomia japonesa, ela não muda tanto, né? Apesar de ele ter algumas fases assim de invenções, mas eles sempre voltam pro tradicional, mais técnico, da forma mais simples, né? Eu não pretendo, né, aplicar por talvez eu ter essa coisa enraizada muito a fundo, né? De, poxa, acho que sou muito tradicional, sou muito japonês mesmo, sabe? Da cabeça aos pés, do pensamento por dentro até a forma externa, sabe? O Japão é tão grande do ponto de vista de gastronomia, embora seja uma ilha até pequena, mas ele tem tantos restaurantes, ele tem tantos cozinheiros, ele tem tantas escolas, que eu acho que o futuro dele é explorar justamente essa diversidade. Tem gente ali fazendo experiências um pouco mais vanguardistas em Tóquio, tem gente cultivando tradições cada vez mais especializadas em outros lugares. Então eu acho que essa fricção que vai trazer as coisas novas entre o que é muito tradicional e o que é muito vanguardista, que a gente vê na cultura pop, a gente vê em várias áreas do Japão, né, no design. Eles vivem muito disso, né?
Eu acho que, na verdade, a dicotomia não é entre tradição e inovação. Eu acho que é entre conservador e ousado. Os japoneses conseguem ser muito ousados, apesar de ser uma cultura extremamente conservadora em vários aspectos. Eu acho que é ousadia mesmo. Bom, pro Luiz não ficar com ciúmes, já que a gente falou sobre bebidas no episódio passado, coisa que ele adora, nesse episódio de inovação a gente também tentou descobrir o que tá vindo com tudo na coquetelaria japonesa. Bom, acho que uma coisa que é importante é explicar o que é o Haiboro e o que é o Chuhai. O Haiboro e o Chuhai são duas bebidas muito comuns de você encontrar no Japão. Não num bar de coquetelaria, mas sim nos restaurantes, né? Nos yakitores, nos izakayas. E o Haiboro, basicamente, quando você fala Haiboro no Japão, você não tá falando de uma categoria de coquetéis que é exatamente o Highball. O Highball são todos os coquetéis que têm uma base alcoólica e são carbonatados. A gin tônica, por exemplo, é um tipo de highball. O Moscow Mule é um highball, que é um coquetel onde vai uma ginger beer, que é um gaseificado, que é um carbonatado. E o Haiboro, basicamente, que é conhecido no Japão, é apenas o whisky, um whisky super tradicional da Suntory, que é o Kakubin, no caso, que é o que ajudou a difundir essa cultura. E eles adicionam uma soda, que é basicamente uma água com gás, que ela tem muita carbonatação, e um pouco de limão. E essa carbonatação, essa água com gás que é acrescida no whisky, é justamente pro japonês que tem uma tolerância muito mais baixa do que o ocidental para bebida, ficar bebendo a noite inteira. E o Chuhai é basicamente a mesma coisa, só que você troca o whisky e coloca shochu, que você tem de várias coisas, né? Tem shochu de arroz, de trigo, de cevada, de batata doce, enfim. E hoje o Haiboro, que é um coquetel clássico japonês, inspira muitos outros bares hoje no ocidente, né? Kotori mesmo tem uma carta que é só de highball. A gente vai ouvir o Ricardo Miyazaki do Punch Bar aqui de São Paulo. Vamos explicar primeiro como é que surgiu o highball, né? Highball, na verdade, é um coquetel que veio da Europa, foi para os Estados Unidos, dos Estados Unidos veio para o Japão aperfeiçoou, né? Tem que ser um gelo com baixa diluição, tem que ser uma água com alta carbonatação, o copo tem que estar bem gelado, a bebida tem que estar bem gelada. E o processo dela é simples, na realidade. Você pega um copo longo, coloca gelo, colocou 20 ou double de uísque e o resto clube soda. Um limãozinho, uma casquinha de limão para dar um aroma somente. O highball está pronto. Mas aqui, o que o japonês faz? O japonês pega esse copo, gela ele. A hora que estiver bem geladinho, aí vai o clube soda, mas colocado com cuidado para que o gás não se perca rápido. Sabe uma coisa que eu acho que seja uma tendência? Chuhai. E agora eu acho que quando o highball começar a ter a curva já no pico, eu imagino que o Chuhai seja a próxima menina da vez. Chuhai, na verdade, é a mesma coisa, porém com shochu, destilado japonês. O shochu no Brasil ainda é muito fraco, pouco divulgado. Se tivesse uma divulgação maior do shochu, eu acho que seria interessante. E essa divulgação maior do shochu que ele fala, você também acha que precisaria? Eu acho que, assim, o shochu é um destilado incrível. A gente tem algumas barreiras sanitárias aqui que não permite a gente ter todos os shochus que tem lá fora. Mas, com certeza, eu acho que é uma tendência pro mundo aí, esses destilados do Japão, porque eles têm notas muito interessantes e muito incomuns dos destilados mais conhecidos, né? Eu gosto muito de shochu, tomo apenas em alguns lugares, não é sempre que você encontra, e eu acho que é uma bebida que merecia ser mais conhecida, mais consumida. É muito comum você tomar shochu num izakaya e você pode pedir de duas formas normalmente, né? Eles pedem mizuari, que é quando você acrescenta apenas água, sem ser água com gás, água normal só para diluir a graduação alcoólica dele, e uronhai, que é com uroncha, que é com chá preto. Chá preto gelado, adiciona no shochu e bebe a noite inteira também. E aí, de fato, quando você usa o carbonatado, ele vira o Chuhai. E vocês, querem dar uns palpites também? Eu quero. Sabe o que eu acho? Eu acho que o Japão, ele tem condições, pelo repertório enorme que ele tem de pratos, pela diversidade que ele tem de cozinha, por ele ter profissionais tecnicamente tão bons, tão estudiosos, eu acho que a tendência dele vai ser justamente explorar cada vez mais o repertório inédito, vamos dizer assim. Eu acho que a gente conhece uma pequena porcentagem da cozinha japonesa. Tem coisas escondidas ali que eles podem trazer à tona que a gente ainda não sabe, a gente não tem noção. E eu acho que eles têm toda a capacidade para transformar isso em novos hits, em novas ondas japonesas. E eu quero chamar a atenção sempre para o talento deles,
por disciplina, por técnica, por treinamento, de também reproduzir a cozinha ocidental. Eu lembro que eu comi pão lá em Tóquio, da Casa Poilâne, que era igualzinho de Paris. Quer dizer, eles conseguem a farinha, eles conseguem os mesmos processos, eles aprendem, eles fazem tudo igual. Pizza napolitana no Japão é uma coisa tão boa quanto em Nápoles. Desculpe, hein, vou criar outra polêmica. Ainda bem que é o último episódio. Eu também não vou entrar nessa seara e não me indispor com meus amigos italianos que a pizza no Japão talvez seja melhor do que a pizza de Nápoles, né? Então o novo do Japão vai ser talvez o mais tradicional que a gente não viu ainda? O novo é o inédito. Eu tenho uma tese sobre isso com a Itália também, né? Eu acho que, em vez dos restaurantes italianos todo mundo fazer agnolotti d'Auplim, fazer mezzaluna de mussarela, vai na Itália, vê o que é feito lá. Tem coisa que a gente não conhece ainda. Tanta coisa boa que não vem pra cá. Eu concordo também. Eu acho que não só uma aposta, mas acho que talvez um desejo meu. Eu gostaria mais que tivesse essa cozinha de monoproduto como tem no Japão, sabe? De uma casa que é só especializada em tempurá, uma que é só especializada em fritura. E casas pequenas, né? Que eu acho que conversa até um pouco do momento que a gente tá vivendo, né? De você ter um baixo custo, você atende ali 12, no máximo 15 pessoas, consegue trabalhar com produtos de altíssima qualidade e de fato transformar um pouco do restaurante do trabalho ali como teu propósito de vida. Eu acho que talvez as minhas apostas seriam nesses restaurantes menores, especializados em uma temática em si de produto. Natasha, e você com o olhar artístico, cultural e com tudo com que você viu de gastronomia, o que você pensa? Eu não sei, também estava aqui pensando. Eu acho que toda essa preocupação com o desperdício, acho que vai ser uma tônica que pode determinar, inclusive, caminhos para a gastronomia. E acho que isso deveria ser usado como exemplo e talvez essa consciência maior que a gente tem hoje em dia acabe fazendo disso uma grande porta-bandeira para o Japão e para a gastronomia japonesa. Eu estava pensando era na gastronomia japonesa no Brasil. E acho que do que a gente ouviu aqui, aquelas experiências, por exemplo, que o Thiago comentou sobre mochi de tapioca. Então eu fico imaginando esses encontros entre as culturas, talvez até com a cultura indígena, talvez, como base, que poderia ser uma grande inovação japonesa no Brasil. Bom, quem sabe a gente não volta aqui numa próxima temporada para descobrir o que a gente acertou e o que a gente passou longe. Essa foi a segunda temporada do podcast da Japan House São Paulo. Todos os nossos 8 episódios estão disponíveis na sua plataforma de streaming preferida e também no YouTube. Se você perdeu algum, corre lá para maratonar. O podcast da Japan House é uma produção da Rádio Novelo para Japan House São Paulo. A coordenação e o roteiro são da Clara Helstab, com a colaboração do Vitor Hugo Brandalize e da Paula Scarpim. A coordenação digital é da Juliana Jäger, pela Novelo, e da Laura Braga, pela Japan House. A identidade visual é do Thiago Minoro e o conteúdo digital é feito por Thelma Nakai e Júlia Casadei. A música tema é da Mari Romano, a edição é da Débora Gonçalves e a finalização é do João Jabassi. Eu sou a Natasha Barzag-Genem, queria agradecer muitíssimo ao Luiz Américo Camargo e ao Thiago Banhares por todos esses episódios lindos que a gente costurou aqui e a quantidade de conversas e descobertas que a gente fez, e me despedir de todos vocês. Acabou?